O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado com todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. E então resolveu: eu sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. E então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje um beato que foi um grande santo dos nossos tempos. Ele morreu há apenas 102 anos atrás. Foi imperador da Áustria e da Hungria durante a Primeira Guerra Mundial e é conhecido como o Imperador da Paz, Friedenskaiser. Quem foi o Beato Carlos? O Beato Carlos, ele não nasceu para ser imperador. Ele era o sobrinho neto do imperador. Mas por uma série de mortes, aconteceu que o trono da Áustria, do Império da Áustria e da Hungria, terminou sendo para ele. E ele herdou esse império durante a Primeira Guerra Mundial. Um tio seu, que era o herdeiro do trono, foi assassinado, enquanto fazia uma visita na Croácia. O imperador, não ele, o seu antecessor, pediu satisfação para a Sérvia: olha, assassinaram o herdeiro do meu trono, vocês têm que fazer uma investigação. A Sérvia não quis ouvir, a Áustria decretou guerra à Sérvia. Quando decretou guerra à Sérvia, a Rússia chegou e disse: opa, com a Sérvia você não mexe, e decretou guerra à Áustria. Quando a Rússia decretou guerra à Áustria, a Alemanha disse: opa, com a Áustria você não mexe, e decretou guerra à Rússia. E de repente, então, entraram a França, entrou a Inglaterra, depois entrariam os Estados Unidos e Companhia Limitada. Era uma guerra mundial. Vivia-se naquela época exatamente o mesmo clima que nós vivemos hoje. Todos os analistas militares dizem que nós estamos vivendo um clima de pré-guerra. A guerra já está deflagrada na Ucrânia, a guerra já está deflagrada em Israel, e as alianças de guerra estão sendo montadas. Nós estamos celebrando essa missa, pedindo a Deus que termine essa guerra que já começou. Ainda não é mundial, mas já começou. E por causa desse dominó de alianças, sim, Deus nos livre, mas sim,
nós podemos estar na iminência de um grande conflito mundial. Todos os analistas militares veem que as alianças de guerra estão montadas, exatamente como antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, então, foi uma guerra brutal e assassina, e foi ela que, de alguma forma, gerou o mundo moderno atual. Foi ela quem a gente lembra muito mais da Segunda Guerra Mundial, porque matou mais gente, é mais próxima. Porém, a Segunda Guerra Mundial, na verdade, foi simplesmente uma continuação da Primeira. Ou seja, a Primeira, mal resolvida, deu na Segunda Guerra Mundial. Era uma guerra que matou 17 milhões de pessoas. Quando morreu, né, o seu tio-avô, e Carlos, então, foi coroado imperador da Áustria e ungido rei apostólico da Hungria, usando a coroa de Santo Estevão, santo rei da Hungria. O imperador Carlos, que então era jovem, não tinha nem 30 anos, começou a trabalhar pela paz. Era a única potência, ou seja, o único país que trabalhava pela paz. Todos os outros países envolvidos na guerra não ouviam o Papa. O Papa Bento XV pediu a paz constantemente, pediu a paz insistentemente. A proposta do Papa era que houvesse uma paz sem vencedores, que ninguém decretasse ter vencido na guerra, que todos cessassem o conflito e depusessem as armas. Ninguém ouviu o Papa. O imperador Carlos, Beato Carlos, mandou imprimir e distribuir no seu império inteiro a oração pela paz, colocada pelo Papa, e começou a trabalhar pela paz. Mas ele era o único católico. A Alemanha, protestante e agnóstica, a França, maçônica, a Inglaterra, anglicana, e assim por diante, a Sérvia ortodoxa, a Rússia ortodoxa. Ninguém ouvia o Papa, mas o Beato Carlos quis a paz e começou a trabalhar pela paz. Ele, que era um homem extraordinário, missa diária, comunhão diária, o santo terço que ele tinha recebido, que a sua esposa, né, a imperatriz Zita, tinha dado a ele um terço que ela ganhou de São Pio X. Ele gastou aquele terço rezando pela paz e começou a trabalhar pela paz, começou a negociar às escondidas, escondido dos seus próprios generais, escondido do seu próprio governo. Ele começou a negociar a paz com a França, uma rendição, porque Deus queria a paz. Deus não queria aquele conflito louco e injusto. Quando foi descoberto, claro, os próprios aliados de Carlos se sentiram traídos. Do outro lado, também não queriam a paz. Os dois lados queriam a guerra, queriam a vitória. Carlos queria a paz, porque a paz era o bem dos seus povos. Foi feito um acordo secreto, para que uma vez que terminasse a guerra, o império de Carlos fosse desmantelado, porque não era mais tolerável, não era mais aceitável que houvesse um império católico daquele tamanho no centro da Europa. Era necessário que se instaurassem os ideais maçônicos de indiferentismo religioso. Qualquer religião é boa. Não tem esse negócio de que
tem que converter as pessoas para a Igreja Católica. Qualquer religião é boa. Era necessário que se instaurasse o naturalismo. Nós não precisamos da salvação de Jesus Cristo. Nós não precisamos dos sacramentos. Nós não precisamos da graça. Basta você não matar, você não roubar ninguém, que você vai para o céu. Vejam como a cultura maçônica venceu, porque essa é exatamente a cultura da maior parte das pessoas com as quais você convive. Todo mundo diz, o importante é acreditar em alguma coisa. Todo mundo diz, para que ir à igreja? Todo mundo diz, morreu? Foi para o céu. Nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém. Nós não precisamos mais de Cristo, nós não precisamos mais dos sacramentos, nós não precisamos mais da igreja. Foi esta a cultura que foi implantada no mundo atual, e esta cultura, que já vinha sendo gerada desde a Revolução Francesa e até antes, foi triunfante com o fim da Primeira Guerra Mundial. A derrota do Beato Carlos foi o triunfo da mentalidade maçônica. Quando o Beato Carlos estava exilado na Suíça, alguns políticos austríacos vieram falar com ele e disseram: nós estamos dispostos a restaurar a monarquia e colocar o senhor de volta no trono, mas o senhor tem que aceitar o divórcio, o senhor tem que entregar a educação das crianças para as escolas públicas, nada de escolas católicas. O senhor tem que aceitar os ideais liberais, ou seja, os ideais maçônicos. Beato Carlos disse não. Os seus amigos e conselheiros, amigos íntimos, disseram: mas, majestade, aceite, eles estão entregando o trono de volta para o Senhor. Beato Carlos respondeu: eu não aceito receber das mãos do diabo aquilo que eu recebi das mãos de Deus. Ele foi imperador católico, legítimo, ungido e coroado com a coroa de Santo Estevão. Se não é para ser um imperador católico, eu não vou fazer pactos com o diabo para receber de volta aquilo que é legitimamente meu. Tanto que ele jamais abdicou, ele nunca renunciou ao trono da Áustria, ele foi tirado e saiu pacificamente para que os seus súditos não tivessem que derramar sangue. É o imperador da paz. Morreu, pobre, vivendo de favores de amigos, na Ilha da Madeira, aos 34 anos de idade. Tal era a pobreza que ele contraiu pneumonia e, com grande alegria, sempre aceitou tudo das mãos de Deus. Na hora da sua morte, pediu que seu filho mais velho entrasse no quarto para que o filho pudesse ver como morre um homem temente a Deus e aprendesse a morrer. O milagre que beatificou o Beato Carlos da Áustria foi feito aqui no Brasil. Aqui no Brasil houve uma cura no Paraná, e, portanto, com isso o Beato Carlos mostra a sua união com o Brasil. É interessante que a nossa primeira imperatriz, primeira imperatriz, Dona Leopoldina, não é? Era parente do Beato Carlos, né? Ancestral dele. E é bom lembrar que o amarelo da bandeira brasileira não é
o ouro do Brasil. Nós temos o verde e o amarelo porque o verde é a casa de Bragança, de Portugal, Dom Pedro I, e o amarelo é a casa de Habsburgo, do Beato Carlos, Dona Leopoldina, da Áustria. O verde e o amarelo são as cores brasileiras por causa dessas duas casas católicas e monárquicas. São cores da monarquia. Com a República, como não dava para disfarçar, inventaram esta lorota de que o verde e o amarelo é o verde das matas e o amarelo do nosso ouro. Não tem nada disso. O Beato Carlos é um modelo de marido, de esposo, de líder, de monarca. Casou-se com uma mulher que também era muito santa, está em causa de beatificação também ela, a serva de Deus, Zita. Com ela, ele teve 8 filhos. 10 anos de casados, 8 filhos. O Beato Carlos é um exemplo necessário para os nossos líderes. A paz. Paz sem vencedores. Quando proclamamos a paz sem vencedores, proclamamos a vitória de Deus. Mas isso só é possível se Jesus for o príncipe da paz que reina nos corações. Então rezemos que Deus nos livre do flagelo da guerra, que Deus nos dê governantes que verdadeiramente queiram a paz e para isso sejam submissos à vontade de Deus e de nosso Senhor. Que o Beato Carlos seja também exemplo para tantos jovens que, casados, cumprem sua vocação de verdadeiro esposo e verdadeiro marido.